A gente segue aqui na saga pelas questões da Cefaz 2014, do Rio de Janeiro, tentando aprender aí qual é o macete, qual é o segredo para ser auditor fiscal no Brasil, tá bom? Então vamos lá, eu estou aqui com a questão 3 da Cefaz RJ 2014, em que a gente vai enfrentar o seguinte desafio. Fala o seguinte: no tocante à atividade empresarial, é correto afirmar que sentença que decretar ou homologar o divórcio de empresário pode ser oposta imediatamente a terceiros. Não pode, tá? Ela tem que ser averbada previamente. Tem uma averbação prévia, beleza? Vamos em frente. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresária, se a exercer, não responderá? Lógico que isso não faz sentido, né? Ela sim responderá, beleza? A gente está procurando a resposta correta. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que casados no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória? Não. Esses dois regimes são os que não podem contratar sociedade, tá bom? Exceto se, né, tenham casado nesses regimes. Em nenhum caso poderá o incapaz, após reconhecida sua capacidade, continuar a empresa? Não, né? Existem vários casos que ele pode, né? O incapaz pode continuar se devidamente assistido ou representado de acordo com os casos lá que falam na lei, né? Essa questão é bem tranquila na realidade. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Isso é verdade, tá? Ele está dizendo aqui que existe uma separação entre a entidade do empresário casado, né? Que tem aqui o matrimônio dele. Dentro do matrimônio deles, existe uma vinculação com a vida pessoal dele, né? Ou seja, com a pessoa física. E ele quer dizer que esse matrimônio não afeta lá a pessoa jurídica, certo? Então, o empresário casado pode atuar na pessoa jurídica sem a autorização do cônjuge. Isso para mim faz total sentido também. A empresa é uma coisa, a vida pessoal é outra. A resposta deve ser item E. Vamos ver o gabarito? Certamente item E. A gente tem aqui os artigos que falam cada uma dessas situações, tá? Então vamos lá. Nos artigos 972 e 973, a gente sabe que podem exercer atividade de empresário que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações, tá ok? Então, se você não pode ser empresário, mas você vai lá e faz coisa que é de empresário, você vai responder pelos seus atos. Isso é natural, é uma questão até de lógica, né? Ou dentro da nossa sociedade é um princípio moral muito conhecido. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, ou por seus pais, ou pelo autor da herança, tá bom? Nos casos desse artigo, precederá a autorização judicial. Isso é interessante porque o incapaz, para ele continuar a empresa, ele precisa da autorização do juiz, tá? Autorização judicial. É importante lembrar que o incapaz como sócio não precisa, tá? O incapaz como sócio não precisa de autorização do juiz, apesar de que ele deve sim estar da mesma forma representado e devidamente assistido. Vamos fechar esses parênteses aqui e continuar. Após os exames das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como a conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos pais, tutores, representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo a direitos adquiridos por terceiros. Tudo bem? Parágrafo 2º. Não ficam sujeitos aos resultados da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão e da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos contar no alvará que conter a autorização. Naturalmente é o seguinte, esse incapaz começa a exercer atividade de empresário aqui num certo momento da vida dele. Tudo que ele tinha antes não vai ser afetado se houver desconsideração da personalidade jurídica dele aqui, tá bom? É isso que quer dizer. Então, um artigo aí, um parágrafo para você pensar direitinho no que significa ele.
Parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedades que envolvam sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Sócio incapaz não poderá exercer a administração, o capital deve estar totalmente integralizado e o sócio relativamente incapaz deve ser assistido, enquanto absolutamente incapaz deve ser representado. Então, está falando do sócio incapaz, né? Ele fala apenas esses pressupostos. Ele não pode estar na administração, ele só pode ser um sócio. Ele só pode entrar quando o capital estiver totalmente integralizado e ele tem que ser assistido ou representado. Lembre-se aqui que não cabe autorização judicial. Tudo bem? Outros artigos que tocam no assunto dessa questão são esses aqui, ó. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal ou separação obrigatória. Artigo 978 fala que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. A empresa é diferente do matrimônio, ou seja, a vida pessoal do empresário está dissociada daquela vida empresarial, tá bom? Por último, a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, ou seja, não pode ser colocada em uma interpretação judicial, em uma questão judicial para terceiros, antes de arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. Então, ele tem que ir lá no registro e avisar, olha, me divorciei, ou então, olha, me reconciliei, tudo bem? Então, muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa.